Mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje tô de Barbie aqui, porque o tema vai ser maravilhoso. Tudo bem que não tem muito a ver minha roupa da Barbie, mas eu achei bonitinha pra ficar mais temático, não é mesmo? Você que gosta do mundo geek, do mundo nerd, eu trouxe a Jéssica aqui pra vocês. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, Gabi. Prazer estar aqui junto com você, falando de um tema que eu quase não gosto, como vocês podem observar. Imagina, gente, aqui só a decoração da casa dela mesmo, um pedacinho de nada. Minimamente. Eu amei que eu tô com o bebezinho aqui, coisa mais linda. E a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura que você gosta bastante de seguir, certo? É isso aí. Agora é dia 25, né? Primeiro que maio já é um dia super importante para a comunidade geek e nerd, né? E dia 25 a gente comemora o Dia Internacional do Orgulho Nerd, ou o Dia da Toalha, como a gente costuma chamar. Então eu acho que é um tema que tá aí. A gente tá na cultura pop, hoje em dia ser nerd é ser pop, então vamos pra cima. Isso é maravilhoso. E pro pessoal te conhecer um pouquinho, sei que no episódio passado você já se apresentou, mas agora de uma outra forma como convidada, né? Que no episódio passado estava aqui do meu lado. Mas se apresenta, fala quem é a Jéssica, qual que é a sua importância aqui no Naturalizar, que é bem imensa, e pro pessoal poder saber quem é você. Bom, gente, eu sou a Jéssica, eu sou a chamada produtinha da Gabi. Eu tô trabalhando com o pessoal aqui junto da Belga, junto do podcast do Naturalizar. E a gente tá aí tentando desenvolver novas ideias, trazer coisas novas aqui pro podcast. E sou muito, muito, muito feliz pela oportunidade de estar sempre contribuindo da maneira com que a gente pode, né, Gabi? Então, tamo aí. Eu sou muito grata por você também. Tenho certeza que toda mudança que tá chegando a Naturalizar vai ser pra impulsionar ainda mais e crescer ainda mais. A gente vai crescer muito juntas. Show. Fechou. Pra gente entender, eu sou totalmente leiga no assunto. Gosto bastante de algumas coisas, mas nunca estudei a fundo. O que é o Dia da Toalha? Então, é o que eu falo. O Dia do Orgulho Nerd e o Dia da Toalha, eles se fundem por causa do autor desse livro aqui, que para mim é o maior guia de que todo nerd teria que ler, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Aí a gente entra, por que toalha? A toalha ela tem uma importância muito grande dentro da obra do Douglas Adams, dentro do Dia da Toalha. E ele infelizmente, ele veio a falecer no dia 11 de maio de 2001. A galera queria fazer uma homenagem para ele, os fãs do livro, então queriam combinar um dia de sair com a toalha em punhos para se mostrarem como grandes mochileiros das galáxias por aí. Pensaram primeiro em ser 42 dias depois da morte dele, só que 42 dias ia demorar muito e ninguém quis aguardar, porque 42 também tem uma importância muito grande no livro, inclusive é a resposta para a vida, a verdade e o universo. É 42, se liguem. E como ia demorar muito, eles acabaram fazendo no dia 25.
E o dia 25, dentre todas as grandes coincidências do mundo, também foi o dia de estreia do primeiro Star Wars, A Nova Esperança. Então, dia 25 de maio de 77, também foi o dia de lançamento. Então, uma coisa meio que se funde na outra, né? E aí, acabou levando esse nome, em vez do Dia do Orgulho Nerd, acabou levando o nome do Dia da Toalha, em homenagem ao Douglas Adams. Meu, que incrível, porque antes, acho que voltando um pouquinho, né, pra gente pegar mais no início das nossas vidas e não do mundo nerd, porque eu acho que eu ia voltar demais, mas quando eu tava na escola, eu acredito que você também, ser nerd não era uma coisa legal. Muito pelo contrário. Nerd era aquela pessoa que estudava ou que ficava mais isolada na sala, gostava de videogame e ninguém conversava com aquela pessoa. Muitas vezes eu fui tida como nerd por ficar mais quieta, principalmente no meu terceiro ano. Mas hoje é uma coisa muito legal. Mas vamos falar da parte ruim primeiro? Pra você sempre foi uma adolescente, uma criança nerd, no sentido ruim que o pessoal usava antes? Eu nunca fui essa pessoa estudiosa, que os nerds também se encaixavam, né? A pessoa, quando era muito estudiosa, muito introvertida, ela acabava sendo chamada de nerd. Mas eu sempre fui nerd na outra semântica da palavra, que é realmente de gostar de todo esse outro universo. Eu fui apresentada muito cedo para esse tipo de coisa. Então, desde a finada TV Manchete, por favor, não calculem a minha idade. Desde a finada TV Manchete, então eu já assistia Cavaleiros do Zodíaco, Churato, já assistia muito Tokusatsu, eu sempre gostei muito de mangá e de anime. Fui entendendo depois o que era, mas eu sempre fui encaixada nessa caixinha, né? nessa caixinha do nerd, né? Sim. Eu falo que eu passei por algumas coisas que eu deveria ter evitado na vida, como jogar RPG na hora do intervalo da escola. Eu contribuí pro bullying sofrido. Hoje eu entendo. Também não tem como se defender. Então, mas eu passava por isso muito numa boa, porque era o que eu gostava mesmo. Então, em vez de eu estar lá no meio da bagunça com a galera, eu estava desenhando, pegando minhas revistinhas, lendo meus mangás, enfim, inclusive, professora Bonaldi, fica o meu recado para a senhora. A senhora pegou o meu mangá, me mandou para a diretoria, e hoje eu tô aqui falando sobre isso. Muito obrigada, professora Bonaldi. Maravilhoso. Mas eu acho que é isso, é o que você falou. Hoje as coisas mudaram. E hoje o nerd, ele é visto mesmo como o cara da cultura pop, o cara que manja daquilo que acontece hoje. A gente tem muita série, tem muito filme. Nossa, o universo expandiu de maneiras incríveis para quem se coloca ali nesse meiozinho nerd, né? Mas, ó, a Barbie também tá no meio dos nerds, A Barbie viu? também, né? A Barbie também tem seu multiverso da loucura aí, tá? É maravilhosa, gente. Eu acho que dá pra perceber que eu gosto um pouco, né? Como que você lidou com o bullying nessa época? Eu sempre lidei muito bem com o bullying. Nunca tive muito problema em relação a isso. Por um exemplo, uma situação que eu brinco e que eu falo muito em época eu tinha ganhado cartinhas de Yu-Gi-Oh! Eu não sei se é da sua época. Eu não faço ideia do que é, mas era explicar. Era um joguinho de cartas, igual tinha Pokémon, igual tinha Magic e tal. Então, tinha ali as cartinhas de Yu-Gi-Oh! De bater carta? Ou não? Não. De Era descer jogo. as cartas e de jogar com as cartas. Um super trunfo evoluído. Ok, tá Vamos bom. colocar assim. E eu lembro que eu ganhei essas cartinhas e levei pra escola pra querer compartilhar com os amigos. E é lógico que roubaram as minhas cartinhas. E o meu único meu ímpeto ali no momento foi: se vocês não devolverem as minhas cartinhas, o bicho vai pegar. Então eu sempre fui uma nerd, mas sempre fui uma nerd que batia de frente. Então, colocava, se posicionava. Isso, então a galera acabava respeitando. Olhava e falava: a Jéssica é meio... Mas deixa ela lá, tá tudo bem, tá ligado? Mas é isso, hoje em dia eu já consigo me inserir num grupo e ser até mais aceita por causa dessa coisa, o que muda completamente o que era lá nos anos 90 e tudo mais. O pessoal vai calcular a sua idade, você fica colocando data. Não calculem, por favor. Você falou uma palavra muito interessante que é sobre aceitação. Isso não é uma sessão de terapia, tá? A gente já tá acabando de falar da parte ruim, mas o jovem tem muito disso, né? De pertencer a um grupo, de ser aceito por um grupo e às vezes acaba se moldando, né? Pra você sempre foi muito natural, porque você gostava mesmo e lidava bem com isso, ou querendo ou não, tipo, eu vou assistir, eu vou tentar me enturmar com aquele povo porque eles falam de tal assunto que pra mim é legal, é ok. Ou
Como que você lidou com Não, isso? é isso que eu falei. Como isso foi sendo inserido dentro da minha vida desde muito pequenininha, então isso foi algo sempre natural, que eu sempre gostei muito. E acabei me aproximando das pessoas que gostavam da mesma coisa, que no caso era um número incrível de 3 pessoas. Nossa! Então era eu mais 3 pessoas na escola que acabávamos compartilhando os gostos, né? Mas assim, eu vejo que lá atrás tinha muito menino que gostava, às vezes, de assistir um Dragon Ball, ou assistia até uma Sakura Card Captors e não contava. E que, assim, às vezes até conhecia alguma coisa do universo, às vezes até estava inserido ali no meio, mas não assumia para não ser rotulado dessa maneira. Então, funcionava de uma maneira contrária. Entendi. Você sentava, mostrava um desenho, mostrava, que legal, eu conheço. Mas você gosta? Não. Era pra Já passou na TV. que era para não ficar enquadrado naquilo ali, não ser taxado de nerd, Entendi. entendeu? Mas eu entendo o que você disse. A gente vive muito isso, só que, infelizmente, lá atrás, eu acabava me aproximando dos iguais justamente porque os diferentes eram a grande maioria, né? Entendi. Então você e seu grupo incrível de mais 3 pessoas contra o mundo. Maravilha! Super numeroso, a gente ia conseguir o mundo. Qual foi a sua influência para começar a assistir? Meu pai, sem sombra de dúvida. O meu pai, ele sempre foi muito fã de tokusatsu antigos. E, assim, pra quem não entende, a gente chama tokusatsu o Power Ranger, o Ultraman, o Ultra Seven. Então, essas séries de super-heróis, mas são feitas por seres humanos, são em live action, legal. entendeu? Então, eu fui inserida nesse universo a partir disso, de Spectroman, de Ultraman, de Ultra Seven. E, como eu falei, dentro da própria Manchete, passavam outros animes. E aí que eu fui aprendendo, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, que é uma coisa bem marcada. Muito. Eu nem sabia que aquilo era anime, entendeu? Fui descobrir o que era anime depois, com 12, 13 anos, quando eu passei em evento de anime, né? De passar essa vergonha de pôr a orelhinha, de pegar a plaquinha, de free hugs, Porque entendeu? já que você vai, tem que participar. Exatamente. Se a gente vai Vai completa. a caráter, Não, com certeza. Se não for pai, nem vou assim. Inclusive, hoje eu estou usando essa camiseta maravilhosa, que eu vou deixar o Instagram dela aqui depois pra vocês. E ela tem várias coisas geek, várias coisas desse mundo de personagens maravilhosos. Eu fiquei encantada, gente. Eu vou trazer ela aqui pra vocês. E com 12, 13 anos, você começou a ir nesses eventos também, né? E começar a ver realmente essa cultura geek. E nessa idade, começou a se tornar algo mais legal, mais aceito, onde o pessoal frequentava mais, ou ainda tinha aquela rotulagem do nerd que não era tão bem vista? Não, demorou mais um bom tempo, né? E ainda mais nessa época, porque é isso, dentro do nerd a gente tem várias subdivisões daquilo que a pessoa gosta mais, se identifica mais. Então você pode ter um nerd que seja mais gamer, como você pode ter um nerd que seja mais viciado em quadrinhos. Eu, no caso, além de ser nerd, eu era otaku. E aí era 20 vezes pior, né? O que é ser otaku? Ser otaku é gostar de desenhos japonês, de produção japonesa. Então, fazer cosplay, é isso que eu falei. Pôr a orelhinha de gatinho, ir lá no evento, entendeu? Comer alguma coisa, itadakimasu, né? Então, eu acho que o otaku, além de tudo, ele era mais mal visto ainda do que só o nerd em si, às vezes o nerd de HQ, tudo tal, né? Mas isso acabou me dando base para conhecer muitas coisas diferentes dentro do universo nerd. Não só as produções americanas, que são as coisas que a gente acaba tendo mais contato, né? Tendo um contato direto. E para mim também, que gosto de desenhar, que me identifico com essa veia também artística, o anime e o mangá me ajudava muito a ter referências diferentes do que o desenho que a gente costumava ver passar na Globo, passar no SBT. Então, abriu realmente essa gama. Mas nessa questão de aceitação ou não, eu acho que a gente era mais zoado ainda pela outra galera. A gente pensa que melhora, mas não, né, gente? Não melhora. Você falou uma coisa muito legal, né? Na Globo e no SBT a gente tinha um padrão de animações, né? De desenhos. E normalmente era uma coisa mais... acho que mais pra cá mesmo, né? Mais americano, mais ocidental, né? mais ocidental. E eu acho... Eu vou pegar mais, assim... Não tô comparando, mas, tipo, Claro. minha época... Na minha época, tinha... Comecei a assistir muito anime por causa da Band.
A Band passava muito. E você falou da TV Manchete, eu não peguei, mas meu pai sempre fala, então eu tenho um pouco de vaga noção. É que eles estão aqui, gente, eles estão lembrando da época deles. Mas o Alzheimer não deixa. Gente, o Alzheimer nem deixa mais. Mas, também tem isso, né? A Globo, ela é voltada para um padrão social também diferente. E quem assistia ou a TV Manchete ou uma Band, ela também já tem um padrão diferenciado, né? Como que a gente pode ver essa divisão de padrão? Eu falo que os animes, eles chegaram na Globo. Claro, né? Na finada TV Globinho, que a culpa não foi da Fátima Bernardes. Superem. Ai, gente, que Superem. péssimo. TV Globinho era maravilhoso. Não, sim, mas as pessoas querem culpar a Fátima. A culpa não foi da Fátima. Tadinha da Fátima, deixem a Fátima. Mas, assim, a gente percebe que chegou o momento em que o anime, ele chegou na Rede Globo. A cultura oriental chegou na Rede Globo, né? Mas isso demorou muito tempo. O SBT mesmo era uma televisão que já passava animes há muito, muito tempo, desde o começo da década de 90. Se a gente tirar pelo próprio Dragon Ball, a gente teve a continuação com Dragon Ball Z passando na Band pela primeira vez, tudo. E a finalização do Dragon Ball Z também passando na TV Globinho, né? Passando a última saga. Mas a história de Dragon Ball, que conta a história do Goku criança, ela já passava no SBT, nos sábados animados da vida, há muito tempo. Mas é isso, a gente tá falando da maior emissora em época, então ela que acabava difundindo. E ela também foi dando o braço a torcer quando certas coisas foram acontecendo, como Pokémon na Record. A partir do momento que Pokémon explodiu na Record, que eu acho que ali a coisa foi virando um pouquinho dessa popularização já com o Pokémon. Aí a Globo foi atrás do seu Digimon, das suas coisas e tudo mais, né? Mas aí é isso, a gente acabou tendo essa difusão mesmo junto da Rede Globo, né? Ela demorou um pouco, né, pra entender esse público que gostava tanto que gosta tanto, né? E um público que consome. Sim. E um público que consome muito, muito, muito mesmo. Eu lembro que meu avô chegava assim, quem chegava primeiro ligava a televisão. Ou eu era meu avô, eu torcia a gente pra chegar primeiro pra eu poder ver pra os ser animes. A sua vez, pra ser a pra sua assistir vez. Pokémon. Eu e meu primo, a gente corria lá pra já sentar, porque senão a gente ia ter que assistir futebol, né? Mas tudo bem, sem problema. Superei essa parte da minha infância. Mas é muito legal, né? A gente vê essa cultura ainda mais passando de pai pra filha. Pra filha, né? sim. Jéssica, e quando entra a parte onde o mundo nerd se torna gourmet, porque virou geek, gente. Foi uma gourmetização do nome. E aí a gente tem Vingadores, tem aí a Marvel, a DC, que eu já vou te dar um spoiler aqui pro povo, né? Super DC. Então, Star Wars, tudo, né? O mundo da Disney também, que entrou dentro disso. Qual que é essa passagem? Onde que tem essa passagem? Eu acho que assim, a gente teve, durante a década de 70, de 80, a gente teve um grande boom do sci-fi, né? Então, o próprio Douglas Adams, ele entrou muito junto disso tudo, então com o Star Wars, com o Star Trek, com o próprio Alien. A gente teve o De Volta para o Futuro, que querendo ou não também tem a sua pitada de sci-fi. Então, ali a gente teve assim, essa difusão, chegou ali nos anos 90, alguns filmes do Batman que faziam um pouco disso, mas nada muito grande. Eu falo que a partir dos anos 2000 a gente deu uma virada, a gente teve a primeira trilogia de filmes do Homem-Aranha, que fez muito sucesso, que fez uma bilheteria muito boa, mas quando saiu, e aí não tem jeito, mesmo eu sendo decista, eu tenho que falar sobre isso, quando veio Capitão América, Homem de Ferro e o primeiro Vingadores, a coisa mudou. E a coisa mudou, como você colocou, até mesmo com a Disney entrando nisso, adquirindo essa propriedade intelectual. O Star Wars, ele já tinha sido adquirido também mais ou menos nessa época, que foi quando foi lançado o episódio 1, 2 e 3, no começo dos anos 2000 ali, né? Mas a partir do Vingadores e a partir do MCU, que é o Marvel Cinematic Universe, a coisa mudou. E eu acho que é aí que o geek saiu da sombra do quarto escuro e acabou indo para o holofote do mundo e entendendo todo o potencial que a gente tem, não só de história, não só de produção de filme, de série, realmente de universos que você pode construir em cima disso. Durante muito tempo o quadrinho, ele não foi levado a sério como uma leitura.
E eu acho que essa discussão ela tem que ser trazida para a mesa, até citar um fato interessante que acabou não rolando, mas o Maurício de Souza ele tinha sido indicado para ser um imortal na Academia Brasileira de Letras, e as pessoas estavam questionando se os quadrinhos da Turma da Mônica eram tão leitura válida, né? Vamos colocar assim, Sim. né? Uma leitura intelectual suficiente para que ele fosse indicado para aquilo. E eu posso falar com propriedade, existem diversas histórias, tanto nos livros, nos HQs, nos mangás. São histórias sensacionais. Histórias que às vezes até trazem a história de verdade como ela é. Existe um mangá que eu gosto muito, chama Rurouni Kenshin. E ele trata toda a parte do Japão saindo do seu feudalismo e entrando para o novo sistema, para os samurais sumindo. Tudo isso é período histórico real que o Japão passou, né? E que ali, com uma historinha por trás, a gente vai conseguindo viver e aprender tudo isso, né? Eu acho que a gente pode ir mais além, né? Maurício de Souza, se você for pegar nas escolas, o que as crianças estão lendo? Hoje eu não posso falar muito, porque eu não sei como que tá, né? Mas na minha época, como que você aprende a ler? Não é lendo os gibis, porque é uma leitura mais facilitada, uma linguagem um pouco mais facilitada, onde atinge um público, você está formando uma nação. Não, com certeza. Maurício a turma da Mônica, ela ajudou a alfabetizar muita gente pelo Brasil. Muita gente. E depois que eu achei incrível quando lançou aquelas HQs da Turma da Mônica Jovem. E, gente, eu tinha um monte. E aquilo lá virou uma febre, porque virou... Eu não gosto, é muito difícil eu conseguir ler livros, então tem que ser coisas que me fixam muito. Neurociência, normalmente só neurociência, porque tá difícil. O livro que eu mais amei na vida foi A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira, e só desse negócio de infanto-juvenil, só. Parou aí. Parou ali. O resto foi tudo já pra outra vertente. Mas as HQs, eu era apaixonada. E quanto mais você lê, mais você aprende e mais você vai aumentando o teu nível de intelecto, sim, o seu vocabulário também. E por que não? Querendo ou não, Maurício de Souza formou muito mais pessoas do que qualquer outro livro que a gente mal tem acesso. E outra coisa que eu acho que é legal a gente colocar, eu trouxe aqui o Douglas Adams, porque eu acho que é a melhor referência que eu posso dar, mas existem diversos escritores de temas mais nerds, mais geeks. Aí depende do teu nível de leitura para você poder se aprofundar. Você poder se aprofundar no Senhor dos Anéis, você poder se aprofundar no mundo de Gelo e Fogo, de Game of Thrones. Tem diversas leituras diferentes e que é isso, elas ajudam a estimular com que as pessoas leiam. Não denegrir como alguns intelectuais colocam. Mas eu entendo, a gente está passando por essa transição. Sim. É uma coisa que ainda é muito nova para o grande público, por mais que para a gente seja extremamente antigo, comum, exato. A gente vê a própria ascensão de séries. A gente tem vivido uma ascensão de séries muito grandes, séries derivadas dessas grandes franquias. Uhum. E tem muita gente que hoje está tendo a oportunidade de conhecer todo o lore de Star Wars, por um exemplo, a partir de Mandaloriano, a partir do Grogu, a partir do Baby Yoda, inclusive você. Que perguntou para mim e tal. Então isso é legal, isso vai trazendo essa geração nova para um contexto mais antigo e também o antigo para esse contexto do mais novo, do streaming, que é o que tá mandando hoje, né, no cenário mundial, né? Eu acho que o meio o meio virtual mesmo, né, o meio da internet, ele tá ligando muito as coisas, né? Você falou do antigo pro novo, do novo pro antigo. Então, eu consigo hoje ver coisas que meu pai via na adolescência dele. E ele consegue me acompanhar nos streamings da vida também. Então, isso é muito legal para traz uma memória afetiva, né? E isso tem um marketing incrível por trás, que eles são fenomenais nisso. Mas também traz um aprendizado muito grande, né? O Dia da Toalha, eu não sabia da existência, confesso. Eu não sou muito inserida no mundo nerd, mas eu estou me inserindo agora. E eu queria que você falasse pra gente algumas vantagens, Por que Dia da Toalha? Pra que serve a toalha. Eu falei sem querer, que é pra bater nos outros, aí funciona. Funciona, não. Funciona. É porque assim, na realidade, a pessoa acho que pensa assim, né?
o que tem a ver o Dia do Orgulho Nerd com Uma uma toalha? Né? Que, Meu. inclusive, a minha tá aqui. A gente trouxe. Eu ia trazer a minha do De- Corinthians, mas eu achei que você ia ficar brava. Aí eu não trouxe, tá? Ia destoar. Mas tudo bem. Na realidade, como eu coloquei, o Dia da Toalha, ele tá intimamente ligado à leitura do Douglas Adams. E dentro do Douglas Adams, desse livro, é o primeiro volume de 4. Esse aqui é o Guia do Mochileiro das Galáxias. E ele explica por que uma toalha ela é interessante de ser usada por um guia do mochileiro. Na realidade, ela é o item mais importante que um guia do mochileiro pode usar. Eu não gosto de ficar lendo coisas, mas eu vou tentar ler o mais sucintamente possível para você e para o pessoal de casa também Declame entender. para nós. Vou declamar a poesia do Zé Felipe. Então, na realidade, ele dá aqui alguns motivos de por que é que você tem que carregar uma toalha. Se você for um guia, um mochileiro, você tem que ter uma toalha. Você pode usar a sua toalha como agasalho quando você atravessar as frias noites de Beta-Jaga. Você pode se deitar sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea. Você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham. Você pode usá-la para descer numa mini jangada. Você pode umedecê-la e utilizá-la numa luta corpo a corpo, como você sugeriu. Maravilhoso. Você pode enrolar ela em torno da cabeça para se proteger do terrível olhar da besta voraz de Trau. Que esse é o meu motivo favorito. Esse eu queria que você explicasse, porque eu achei incrível Esse quando é o você meu motivo falou. favorito. A besta voraz de Trau, ela é realmente uma besta muito voraz. Então, se ela te pegar, ela pode acabar com você. Só que ao mesmo tempo que ela é uma besta muito voraz, ela é uma besta muito burra. Porque a partir do momento que você cobre os olhos e você não pode vê-la, ela também finge que também não pode te ver, então você escapa facilmente. Esse, pra mim, é o melhor motivo para se carregar uma toalha. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro. E, naturalmente, você pode usar ela para se enxugar se ela não tiver muito suja depois disso. Mas eu acho que o mais interessante da toalha pro mochileiro é o fator psicológico. Porque quando uma pessoa que não é mochileiro vê um mochileiro carregando uma toalha, ele automaticamente pensa que essa é uma pessoa que está preparada para tudo. Que dentro da mochila dela, ela pode estar carregando água, escova de dente, pasta, fita, garrafinha de aguardente, enfim, várias coisas. E se você perder qualquer coisa dessas, ele vai ter o prazer de te entregar, porque ele vai olhar para você e vai falar: se é um mochileiro preparado, ele perdeu sem querer, eu vou estar entregando. Então é por isso que a toalha ela é tão importante dentro desse universo e acaba fazendo com que todo mundo que é fã do Douglas Adams sempre no dia 25 esteja com a sua toalha em punhos. E por isso que após a morte dele virou um símbolo tão forte. Exato. Como eu falei pra você, no dia 25 de maio de 2001, a galera se reuniu em frente à antiga casa dele, todo mundo com as toalhas, mas pós isso a gente já teve várias outras manifestações diferentes. Se eu não me engano, houve uma manifestação na Inglaterra, eu não vou saber te precisar o ano, se foi 2007 ou se foi 2009, onde as pessoas com uma toalha, no dia 25, fizeram um grande flash mob, fizeram um Pac-Man gigante, assim, lá no meio de Londres. Então, acabou virando um símbolo mesmo. Então, às vezes, você pode passar o seu dia 25 numa boa, mas se a sua toalhinha estiver ali do lado, não entre em pânico, você tá preparado para tudo. Com certeza, maravilhoso. Eu acho legal também a gente diferenciar, porque no mês de maio tem algumas comemorações, né? E no dia até que eu fui conversar com você, eu falei assim, poxa, passou o dia do Star Wars e não sei o que lá, isso tem a ver com Star Wars? Não tem a ver com Star Wars? Explique pra gente. É o que eu falei, o dia 25 ele tem a ver com Star Wars, mas de uma maneira de coincidência mesmo, não foi algo que eles pensaram, foi no dia do lançamento, então vamos fazer no dia X. Não, acabou sendo uma coincidência, como a obra do Douglas Adams é cheia delas. Mas no dia 4 de maio, a gente costuma comemorar o Dia Mundial do Star Wars por causa de um trocadilho com a palavra May the Fourth, né? Em inglês, né? Seria 4 de maio, May the Fourth. Então, May the Force be with you, que é a frase icônica do Star Wars, que é que a força esteja com você, né? Então, acaba sendo um mês muito agitado para quem é nerd, para quem é geek, então... E acontece bastante evento nesse mês? Bastante, bastante. Apesar que aqui no Brasil a gente sempre aguarda dezembro para poder ter o maior evento, principalmente aqui em São Paulo, que é a Comic Con Experience, né? Mas em maio existem diversos eventos diferentes. Em março a gente tem o Dia Mundial do Mario, que ele é no dia 10, porque ele também trabalha com esse trocadilho, né? De
do MAR do mês, só que 10, então faz o Mario, né? Faz o Mario. Faz o nome, né? Então, esse começo de ano é um começo de ano muito, muito agitado pra quem curte essa coisa. E você, qual foi seu primeiro evento? Como foi a sua experiência na primeira vez que você entrou nesse mundo geek? Deve ter sido muito louco. Meu primeiro evento foi uma Anime Friends, que eu também não vou citar a data, porque o ano... Faz um tempinho. E é isso, eu me juntava com mais esses 3 amigos. E Uma multidão de gente. íamos todos munidos de nosso exército. Com certeza, 3 toalhas. E a gente ia muito, muito na Anime Friends, era o maior evento que a gente tinha. Eu lembro que em época a gente tinha Anime Friends e Anime Con. A Anime Con eu não sei te precisar se ela existe até hoje. A Anime Friends existe, ela acontece em junho, se eu não me engano, tá? Eu cheguei aí num período pré-pandemia, até na Anime Friends. Pra mim, foi mágico. Eu lembro de voltar pra casa com um DVD do Jiraiya, com 4 revistinhas autografadas pelos dubladores. E acho que pelo menos um bonequinho ali do Dragon Ball Z, porque é isso. Naquela época, a gente também não tinha o acesso para comprar esse tipo de coisa. Então, ou a gente saía daqui do ABC, se deslocava até a Liberdade, ou a gente tinha que aguardar esses eventos para tentar encontrar essas coisas. Que hoje em dia não acontece mais. Hoje é muito fácil, em né? Santo André, aqui em São Bernardo, a gente tem 1 milhão de lojinhas, de barraquinhas, de coisas que vendem coisas relativas à temática nerd. Inclusive até as grandes lojas, né? Grandes lojas de departamento aí. Você entra, você sempre vai encontrar uma camiseta com uma temática nerd, seja de Harry Potter, seja Star Wars, seja uma temática gamer. Algo você vai encontrar. Na minha época, eu tinha que estampar as minhas próprias camisetas, porque era o que tinha. É bom que a arte sempre viveu em você, né? Sempre, não tinha muito jeito. Isso aí já incentivava, né? Não tinha muito jeito. Não, a gente queria personalizar qualquer tipo de coisa. A gente tinha que Jéssica desenha. Inclusive, aprendi a desenhar assistindo televisão. Primeira vez que eu desenhei, isso é muito claro dentro da minha cabeça. Eu gravei um episódio de Dragon Ball Z, que passava na Band. Você gravou o episódio. Em fita VHS. Em fita VHS. Maravilha. Vamos frisar essa parte. Talvez o jovem não conheça a fita VHS, mas gravei e pausei a cena, e ali eu ficava olhando para a televisão e ficava tentando copiar o máximo que eu podia daquele personagem que estava pausado ali. Você lembra mais ou menos a idade que você tinha com isso? Eu acho que eu tinha uns 9, 10, por aí. O pessoal da produção tá falando que faz tempo. Faz um pouquinho! Se eu fosse você, eu tacava a toalha nele. Usa aquela parte do se defender, sabe? Vou usar essa parte que o Douglas Adams fala que é pra usar toalha na luta corporal. Mas mas faz um pouquinho. Acho que foi o quê? Foi na época que passava até o Band Kids. Quanto tempo a Band não passa mais desenho? Isso daí não é da minha época, não, Jéssica. Então, eu lembro que eu fiz um personagem de Dragon Ball Z ainda e ficou péssimo, mas foi um bom jeito de começar. Foi onde você iniciou, né? Foi um bom jeito de começar, Eu acho que é muito legal isso, porque você trouxe uma coisa agora que a gente vê normalmente as pessoas culpando o mundo nerd, os jogos, os desenhos, pela violência que acontece em tudo, né? Então, aconteceu um episódio infeliz, e aí, é culpa porque o menino assiste videogame. Então, porque joga videogame, porque assiste um anime porque violento. Assiste um anime violento, não sei o que lá. A Jéssica se tornou designer. É engraçado a gente falar isso. Eu além de ter esse gosto pelo mundo gamer, eu sempre joguei RPG. E o RPG também passou por essa parte desse tipo de julgamento. Quando acho que teve o primeiro grande atentado aqui no Brasil, em escola, o rapaz, em época, jogava RPG. E aí acharam os livros dele de RPG. E aí isso fez a minha mãe chegar em casa em prantos. Minha filha, você tá jogando esse jogo. E assim, é isso. É o que você tá trazendo e é o que vale a gente falar pro pessoal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu consumo conteúdos violentos desde quando eu me entendo por gente. Eu assisto Rambo, eu assisto Duro de Matar, eu assisto Desejo de Matar. Isso nunca me fez ter o desejo de matar ninguém em si, entendeu? Então, o RPG, ele tinha também muito essa visão. Hoje é uma visão que ela tá voltada mais pros games, né? Das pessoas, porque os games violentos trazem pessoas... Primeiro que começa que todo game tem uma classificação etária.
Toda série tem uma classificação etária, todo anime tem uma classificação etária, e cabe aos pais e responsáveis por aquelas crianças de liberar que aquelas crianças consumam aquele conteúdo. Eu tenho um sobrinho que tem 10 anos de idade, ele foi na minha casa esses dias, e ele me pediu pra jogar God of War. E eu falei pra ele, não, você não vai jogar. É um jogo de classificação etária mais 18. Ele é extremamente violento. Eu falei, não, esse jogo você não vai jogar, você vai lá jogar o Homem-Aranha. E ele foi jogar o Homem-Aranha e tudo bem. Mas eu entendo, existem pais que não vêem problema, que acabam cedendo. Não é esse o problema. Eu não exponho o meu sobrinho a isso, porque eu tenho pra mim que existe uma classificação. Quem sabe quando ele estiver ali com 16, a gente pense de deixar ele jogar, né? Mas agora eu acho que não é época. Mas é a mesma coisa. Cresci jogando Mortal Kombat. Cresci vendo o Scorpion arrancar a cabeça dos outros com a coluna. Gente. Né? Fatalities. Não é isso que me formou como ser humano, mas também entendo que para tudo tem idade para ter a exposição correta a determinadas coisas. Senão né? você não teria a classificação indicativa das coisas. Mas não tem como haver uma ligação entre uma coisa e outra, entendeu? Isso é só sandice de velho, só que gosta de falar esse tipo de coisa. Eu amei a classificação. Maravilhosa. E é muito importante a gente trazer isso aqui, porque eu acho, eu não sou mãe, não posso me colocar neste local de fala, porque eu não tenho filho, não sou responsável às vezes nem por mim, né? Quem dirá pelo outro? Meu pai, tadinho, sofre. Mas assim, eu creio que se existe uma indicação, se existe algo que é constituído, tem leis. Qualquer ser humano deve seguir leis. Nós vivemos dentro de uma sociedade. A sociedade, ela já está ali coexistindo para que tudo ande conforme o que tem que ser feito, entendeu? Então, assim, tem uma classificação, respeita. É difícil? É difícil. Rede social é para criança? Rede social não é para criança. Criança tem rede social? Inúmeras. Não, é isso. Eu acho que é muito isso que você está trazendo, Gabi. Cada um cria o filho, sim, da forma enfim, que quiser, né? O menor que está sob sua tutela, da maneira com que achar melhor. Eu entendo dessa maneira. Eu vivi os anos 90. De novo, não façam contas. Eu vivi os anos 90 e foi, acho que, a última época deixa as crianças. Tudo a gente podia. Tudo a gente fazia, tudo a gente assistia. Não havia nada disso. Foi até a última década que teve propaganda para criança também. Porque sim, nós temos uma lei. Foi proibido pelo CONAR, né? Sim. Que não pode mais publicidade voltada para criança. Tudo. O que infelizmente acontece muito também, principalmente propagandas alimentícias, onde eles fazem de tudo para seduzir a criancinha, porque a criancinha vai pedir para a mãe. Porém, tem uma lei que é constituída. Eu espero que não esteja saindo os comentários do meu pai nesse episódio. Ele tá revoltadíssimo aqui. Mas nós temos uma lei dentro da nossa Constituição que é que nenhuma propaganda deve ser dirigida, se eu não me engano, a menor de 16 anos, alguma coisa assim. Eu não lembro da idade certinha. É respeitado? Não. Mas tem a lei, né? É o que a gente falou, isso aí vai acabar caindo de cada um. É do mesmo jeito. Eu não recomendo que crianças... Eu adoro Star Wars, mas eu não recomendo que crianças assistam Rogue One, apesar de ser o meu filme favorito dessa nova leva de Star Wars pós-Disney. Porque ele é um filme que ele é mais real, então... Sem spoilers, acontecem diversos acontecimentos ali que talvez uma criança não lide tão bem quanto se ela assistir, por um exemplo, o episódio 4, o episódio 5, onde a gente tem mais aquela curva do herói, sim, dele se formando, né? Essa jornada do herói, né? Que a gente fala que ela é bem, bem clichê dentro do tema nerd. Mas aquilo vai de você, de como você quer inserir aquela criança dentro daquele mundo. Eu procuro inserir o meu sobrinho com Mario, um Homem-Aranha, com uma coisinha mais tranquila. Agora, cada um com o seu cada qual, né, velho? Responsabilidade dos outros, né? Não nossa, mas tudo bem. Jéssica, como que você vê o mundo nerd hoje? O mundo nerd, ele é muito complexo. Principalmente se a gente for entrar no assunto da mulher dentro do... Eu acho muito interessante, porque você é uma mulher e está aqui representando, uma puta galera. Ele é muito complexo. Primeiro que é isso, se a gente for voltar de lá de trás,
Vamos entrar no Star Wars, já que nós estávamos falando sobre ele. Uhum. Na primeira trilogia, existe uma cena em que a princesa Leia ela é capturada pelo Jabba the Hutt, e ela está lá com suas vestes normais ali, de princesa, branca, tal, a que a gente costuma ver da princesa Leia. E depois que o Jabba the Hutt captura a princesa Leia, ela simplesmente aparece num biquíni dourado. Que você fala, onde o Jabba guardava esse biquíni dourado, pelo amor de Deus? Exatamente, não cabia, dele. não era dele, né? Mas é só para exemplificar, porque é isso. As mulheres são muito sensualizadas, dentro né? da cultura nerd, elas vinham sendo muito sensualizadas, mas junto com o mundo, a cultura nerd também está mudando. Tanto que a gente vê na última trilogia de Star Wars, a gente tem uma protagonista mulher, né? E é isso, ela não é a princesa a ser resgatada. Ela é quem vai resgatar, salvar. quem vai salvar, quem vai ir atrás. Nos games, quem jogava, a galera que jogava aí muito The King of Fighters, muito Street Fighter, pode falar que nenhuma daquelas mulheres, do próprio Mortal Kombat, nenhuma daquelas mulheres conseguiria lutar com aquele tipo de roupa que elas usavam naquele jogo. Ah, não, a gente tem como viver com aquele tipo de Exato. roupa, né? Pelo amor de Deus. Exato. Gente... Então, é uma comunidade que ela é, em grande parte, de muitos homens e que durante muito tempo foram eles que galgaram o caminho a ser seguido. E agora, com o mundo mudando, com a mulherada botando a cabeça aí, né, indo pra cima, Sim. então a gente pode ver séries como agora eu coloquei o Star Wars, que tem a Rey, que é a protagonista feminina. A gente pode ver até mesmo dentro do próprio filme do Mario que saiu tem pouco tempo, assistam, muito, 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 muito bom, recomendação. Eles não resgatam a princesa, na realidade a princesa está junto com o Mario, ajudando a resgatar um terceiro personagem que eu não vou dar spoiler. Por favor, não assisti ainda. A gente vê The Last of Us, que é um game que ele já foi muito bem renomado, e agora tá saindo a série na HBO, que também assistam, que também é incrível, incrível, incrível. E aí a gente também tem uma protagonista feminina que sai dessa supersexualização, que ela vem mesmo para dentro da realidade, né? Então, assim, é uma comunidade que ela não é fácil, que ela é muito tóxica de vez em quando. A gente vai entrar num detalhezinho aqui. Ela é muito tóxica de vez em quando, mas é uma comunidade que está melhorando. E eu acho que ela vai acompanhar o mundo, não adianta. Como alguns realities que a gente vê, eles acompanham o mundo, o nosso universo também acaba acompanhando, né? Sim, e a nossa plateia tem uma pergunta. Também. Lara Croft. A Samus. A Samus é legal você trazer a Samus, porque ela acho que é uma franquia do quê? Do final da década de 80, né? Porque vem no Nintendinho, né? Só que a gente só vai descobrir que a Samus é uma mulher. Exato, por quê? Porque ela tá com um capacete, com uma armadura. Então você, de jeito nenhum, você olha a Samus. A armadura se desfaz e aí ela tá de calcinha sutiã. Ah, gente, então, eu não sei se pegou aí, mas quando ela morre, a armadura se desfaz e ela está de calcinha e sutiã. Exato. São protagonistas, sim. Mas aí a gente vê um traço, né? Eu acredito que um traço um pouco tóxico pro público feminino, porque assim, você vai ver a vulnerabilidade da mulher nessa ocasião, né? Então você só descobriu que ela era uma mulher quando ela morre e ela está de calcinha e sutiã. Querendo ou não, ela está numa situação vulnerável. Tudo bem que estava morta, né? Mas... Não, e outra coisa que eu acho que é de colocar essa mulher num lugar inalcançável, tipo a Lara Croft. Sim, o corpo, principalmente dos animes que tem e dos jogos, o corpo dessa personagem, como que é? Normalmente ela tem uma cintura que, gente, se eu fechar assim a minha mão, cabe. E não acontece isso. Nem se eu tirar todas as minhas costelas, eu não vou ficar desse jeito. Tem um cabelo, nossa, aquela coisa maravilhosa. E normalmente sempre branca e loira. E é engraçado a gente trazer de novo esse assunto da Lara, porque nos primeiros jogos ela usa aqueles micro shortinhos, tal, enfim, né, toda aquela coisa. E nos jogos novos, ela já vem com uma roupagem diferente, muito mais real, que você consegue olhar e falar, não, beleza, essa menina está pulando nas catacumbas e essa roupa tá ok pra ela pular nas catacumbas. E é que porque Angelina Jolie não tinha
Não tem condição, né? E não colocando aqui a roupa que cada um deve usar. Sim. Mas, porque a gente não vai levantar essa bandeira aqui. Mas, colocando aqui que, querendo ou não, o mundo da mídia, ele vem sempre sensualizando a mulher pra ela ser um objeto de conquista. Ele não se torna fidedigno, não por um... Como assamos. Ela tá lá com a armadura e tal, né? Ele não se torna fidedigno só pra tornar aquilo mais atrativo pro público, em sua grande maioria, que era o homem que tava jogando. Com certeza. A masculinidade é que predomina, né? Exato. É hipersexualizado. Exatamente, uma exatamente. Sim. Eu vou te citar que a grande brincadeira da minha infância era tentar pausar o Street Fighter enquanto a Chun-Li estava chutando pra ver se era possível enxergar alguma coisa no meio daqueles pixels. Tá aí seu pai que não me deixa mentir. Que homem que não Tá sente bom. atração pelos peitos triangulares na hora da Ou calça, a Mai, né? A Mai Shiramui, com aqueles peitões parecendo 2 bolas de basquete, enfim. É uma coisa muito inatingível. Sim, E pra aí uma mulher. acaba, principalmente, eu vou colocar no mundo nerd, onde a pessoa era aquela mais... Hoje nem tanto, né? Mas era onde aquela pessoa era mais retraída. Talvez a vaidade de se produzir era espelhada nesses personagens. E aí não alcançava. Vem a frustração, vem a depressão. E eu acho, Gabi, que mais do que trazer uma frustração pra mulher, você leva uma frustração pro homem. Com Porque certeza. se idealiza aquele tipo de mulher. Uhum. Você estava comentando sobre a cultura oriental, isso é algo que acontece muito dentro da cultura oriental, dentro dos homens que vivem ali. Eles idealizam mulheres de acordo com o que eles veem no anime, no jogo, enfim, e acha que aquilo é o exemplo de onde eles podem chegar. E você sai de corpos reais e entra em coisas que são completamente inalcançáveis. Que nem eu falei pra você, não dá pra comparar você com Angelina Jolie. Como não? Não tem a Sou menor perfeito. condição. Mentira. Eu não querendo quebrar a linha de raciocínio, mas muita questão dos games, tá? Não era só a mulher bonita. O homem tinha que ser bonito e sarado também. Mas dele se aparecia menos. Não, mas Não, a questão é... Até aparece, mas é muito mais fácil você hipersexualizar uma mulher, porque é objeto de desejo. Sim, O homem, sim. ele olha pro cara não com o desejo de Mas tê-lo. Eu acho- teria que ser... Porque ele paga pau, né? Eu acho legal. Isso, de alcançar o físico, de Entendeu? forte, Na de. verdade, se Uhum. construía um geotipo que tinha que ser seguido. Tem um Uhum. filme. Mas assim, Sim. pra homem sempre é pra ser o maioral, pra mulher é só ser uma grande gostosa. Tem um filme que é o Wi-Fi Ralph. Eu Uhum, amo, uhum, gente, uhum. animações. E no filme Wi-Fi Ralph, tem uma hora que a Penélope e o Detona Ralph chega num lugar onde eles querem roubar o carro, né? E aí tem 2 jogadores online lá, né? E aí eu achei muito engraçado. Tem um jogador lá, o personagem, parece o Vin Diesel com uma mistura de The Rock. Um negócio assim, fantástico. E a outra menina lá, que é quase aquela lá do cabelo, que uma é rosa e outra vermelha, esqueci o nome dela. Que anda com o Arlequina. Parece mais ou menos a Arlequina. Gente, e é muito engraçado porque tem uma hora que ele mostra quem é que tá jogando. E aí é um molequinho que ele tá ele desce o fone e fala assim: "Tá bom, vó, já tô indo". Ou seja, ele tá idealizando tanto, aquele menino tá idealizando tanto, ele quer ser visto tanto como aquele personagem forte, musculoso, que vai salvar o mundo e talvez ter uma atenção maior. E, na verdade, ele tá se escondendo no quarto, no fundo da casa da avó dele. Nada contra quem tá assim, mas não é ele, entendeu? Não é real. Não, e assim, eu acho legal colocar que tá tudo bem também você querer ser um personagem grande, forte, enfim. A questão é você idealizar aquilo como algo alcançável. Eu tenho 1,52 m e toda vez que eu vou jogar RPG, eu sempre faço personagens grandes. Tudo bem. Eu me recuso a ser um anão jogando Já RPG. basta Já a vida basta real. a vida. Não é? A vida já me Alguém põe mais nesse... baixa que eu, Deus, Já obrigada. me põe nesse lugar. Mas é isso. Eu acho que a questão é a idealização. Tanto para o homem, Quanto pra mulher. quanto a gente colocou aqui, quanto os meninos colocaram aqui muito bem, desse lugar de alcançar aquele corpo, de alcançar aquela perfeição, para assim ser o cara, quanto para a mulher também, de ter que estar
sempre com aquelas micro roupas para agradar esse público, para se E voltar sempre muito dentro magra, desse sempre muito público. isso, muito aquilo. Exato, Sim. exato. É um padrão que é constituído pela mídia pra vender e você tem que ser do jeito que você se amar, do jeito que você gostar, que você tem que ser. É como eu falei para você, a comunidade nerd ela vai se mover como o mundo se move. Então, uma coisa vai acabando levando na outra. Conforme as coisas forem evoluindo, eu sei que também as obras vão evoluir junto. Com certeza. Em paz. E voltando aqui para uma parte mais dos eventos geeks que você vai, qual foi seus últimos eventos? Qual foi a importância? Qual mudança que você viu dentro desses eventos? É isso que eu coloquei para vocês, né? A gente tem que falar da Comic Con. Uhum. Porque eu acho que é o sonho de todo nerd ir na Comic Con de São Francisco, a original mesmo, né? E a gente tá tendo a oportunidade agora de ter pelo menos um pouquinho do que seria a Comic Con lá aqui em São Paulo, que acontece sempre, se eu não me engano, na primeira ou na segunda semana de dezembro. O meu último evento foi a Comic Con 2019, antes da pandemia. Já comprei para esse ano, já tô contando ali os minutos para isso chegar. E é um evento imenso. Por um exemplo, no evento do ano passado, a gente recebeu, voltando em The Last of Us, a gente recebeu o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, né? Fora todos os outros stands que tem lá dentro, as oportunidades que você dá para os artistas dentro desses eventos, porque sempre dentro da Comic Con a gente tem o Artist Valley. Então lá dentro, artistas independentes podem mostrar as suas HQs, vender uma camiseta ou vender uma própria arte que ele vai fazer ali para você na hora. Então é muito legal para a gente conhecer essa galera nova que tá ali no meio. Existem, por um exemplo, um dos stands mais bonitos que tem na Comic Con é o stand da Maurício de Souza. É muito, muito, muito lindo. Por isso que eu falei para você que até a Barbie também entra nesse universo, como a turma da Mônica também entra nesse universo. Sim. E assim, eu recomendo super pra você, pra quem estiver assistindo, pra todo mundo. Se tiverem a oportunidade de, mas não faz parte do meu mundo, mas eu não entendo direito, mas eu não assisti o Vingadores Ultimato, tá tudo bem, eu também não. Mas vai, porque só agrega, você vai passar um dia completamente diferente, tem ativações, lugares que dá até para você brincar ou para jogar alguma coisa, testar jogos novos, enfim, é um pedacinho mesmo daquilo que a gente tanto sonha que veio para cá e tem muita coisa, só se você for nerd vai preparado, separa um dinheirinho, porque você vai querer comprar tudo. Tipo essas coisinhas que estão aqui em cima da mesa, né? Tipo essas coisinhas que estão em cima da mesa, tipo elas. Maravilha. Jéssica, pra gente ir começar a caminhar pro finalzinho, eu queria que você falasse pra gente qual que são os seus preferidos, qual os filmes, ou séries, ou animações, ou sei lá, o que ganha seu coração. Vou fazer umas indicações, então. Vamos lá. Umas indicações. Eu acho que de seriado eu não tenho como indicar outra coisa. Tem que ser The Last of Us da HBO. É a melhor adaptação de game pra série que eu já vi na minha vida. Pra você gamer que assistiu aí o filme do Mario, o filme do Street Fighter lá da década de 90, a gente sofreu, sim, a gente sofreu. Mas agora o universo mostra coisas novas e maravilhosas pela nossa frente. Então, The Last of Us na HBO é uma série curtinha. Não são muitos episódios, acho que chegam a bater 10 episódios ali. Nossa, acho que até eu conseguiria assistir. Você assiste muito rápido, você é muito gostoso mesmo. Eu acho que se a gente vai pro cinema, fica aí a minha indicação do Mario, né, do Super Mario Bros, que a Nintendo tá entrando aí agora nessa pegada. Mas é lógico que eu não tenho como não falar do episódio 4, 5, 6 de Star Wars, que pra mim são incríveis, inenarráveis. É isso, a gente colocou um dos maiores vilões da história do cinema a partir desses filmes, estabeleceu-se toda a história da família Skywalker, enfim. E agora eu vou indicar algum jogo pra vocês, deixa eu pensar num jogo legal pra estar indicando pra vocês. Quem gosta de jogar junto, It Takes Two. Tem para todas as plataformas. Então, para você que tem aí a sua namoradinha gamer, o seu namoradinho gamer, é um jogo muito legal, cooperativo. Vocês só vão conseguir terminar se os dois cooperarem e chegarem no final. Fica aí, tem em todas as plataformas, inclusive para Nintendo Switch. Gente, a gente teve uma dica romântica aqui, que bonitinho. Porque nerds também amam, nerds também amam, nerds também namoram. Lindo. Com certeza, são casados, né, Jéssica?
Por mais que tem gente que duvide, acontece. Acontece, casa com uma outra pessoa que é nerd também. Maravilha, já combina, fecha tudo. E o que que você deixaria aqui pra levantar outras mulheres? Gente, eu acho que por mais chulo que seja, vai pra cima. A gente só vai chegar se a gente bater, se a gente pôr as caras, e mesmo dentro desse universo. Você tá jogando, você meteu uma kill, você tá lá com o seu nomezinho feminino e o cara veio te xingar. Meta 3 kills depois dessa. Você tá jogando um futebol, você fez o golzinho no cara, o cara ficou puto, pois você faça mais 3 gols. Vamos se colocar, vamos ocupar, esse espaço é nosso também, tanto quanto é deles. E gostamos tanto quanto eles, entendemos tanto quanto eles, e não vai ser ninguém mandando a gente voltar pra cozinha que vai fazer a gente largar o controle e voltar, né, gente? Que lugar de mulher é onde ela quiser. Exato. Maravilha. Deixa também o seu Instagram, principalmente de desenho, o pessoal acompanhar, ver que trabalho lindo que você tem. Pra quem gosta, então, um pouquinho de arte nerd, eu desenho algumas coisinhas. Puder me seguir, é Rabis Coiota, com Y. Igual de coiote mesmo, só que coiota. Então, por favor, gente, me sigam lá, deem uma moral, precisando de qualquer coisa. Tamo junto. Maravilha. Jéssica, gratidão imensa em te receber aqui. Eu que agradeço. Acho que foi um papo super gostoso, super temático. Você fez o primeiro episódio temático do Naturalizar. Yeah. A Jéssica chegou aqui realmente para mudar e fazer o Naturalizar crescer ainda mais e ser visto por diferentes públicos, né? E vem mais, Gratidão. vem aí, vem aí. Vem mais. Gratidão imensa por você, viu? Obrigada, Gabi. E você que assistiu todo o nosso episódio, eu espero que você tenha gostado muito. É uma versão totalmente diferente, um público totalmente diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui, um pouquinho fora da saúde, totalmente dentro do empreendedorismo, porque tem muitos empreendedores nessa área também. E eu te convido a conhecer um pouquinho mais desse mundo nerd, do mundo geek e também dos desenhos de Jéssica, que são maravilhosos. Obrigada, meus patrocinadores, a Macadamia Marmita, que faz todo o meu processo. Se você quiser mudar a tua alimentação, se você quiser mudar de vida e a tua saúde, chama a Macadamia, que ela vai resolver isso pra você, assim como ela está resolvendo pra mim. Ao Estúdio Melo, que hoje está aqui presencialmente comigo, vocês não conseguem ver, mas eles estão aqui. Gratidão imensa. Se você precisar e quiser realçar a tua beleza, nós estamos aqui para realçar junto com você, focando no natural, elevando a tua autoestima. Vem com a gente espera. Quiser mudar de vida, fazer curso na área da beleza, a gente também tá aqui para te ajudar. Um beijo, gente. Tchau, tchau.